Olá, vamos iniciar então alguns pontos de destaque das aulas 2 e 3 que são referentes à fase de exposição e toxicocinética. Conforme já falei, são pontos de destaque desses dois tópicos. Nós já tivemos uma aula presencial. Para quem está assistindo aqui online, são apenas alguns pontos de destaque. O primeiro ponto diz respeito à questão do conceito de exposição. Nós já falamos a respeito disso. Seria basicamente o contato do toxicante com as superfícies internas ou externas do organismo. Temos algumas diferenças entre dose e concentração, que é importante vocês lembrarem, mas não considero que seja um ponto de destaque. Questão relacionada a DL50, que é uma dose calculada estatisticamente, sendo uma dose necessária para matar 50% de organismos vivos de uma população de animais. Essa DL50 para substâncias tóxicas é determinada em experimentos feitos com ratos, normalmente da linhagem Wista, e a partir da DL50 observada, extrapola-se a categoria de toxicidade aguda para humanos, que vai desde extremamente tóxica a praticamente não tóxica. Alguns ponto importante relacionado à via de exposição é essa ordem decrescente de eficiência de via que costuma cair em questões de prova, assim como esses fatores que influenciam a exposição, como o fluxo sanguíneo aumentado em determinada região, pode aumentar a possibilidade de absorção da substância se esse contato foi por via tópica, né? Os locais com maior circulação também permitem essa maior susceptibilidade. E por via oral nós temos a questão do efeito de primeira passagem. Existem alguns fatores da via oral que interferem significativamente no risco de intoxicação. A via oral é uma via rápida, relativamente rápida se comparado com a via cutânea, e que tem mais lenta se comparado com as vias parenterais, que tem algumas barreiras que fazem com que essa velocidade de absorção de substâncias tóxicas seja diminuída, como por exemplo a quantidade de muco presente no estômago, a presença de sucos digestivos e sais biliares, o pH, porque nós sabemos que existe uma relação entre o pH do meio e o pK da substância, e normalmente os ácidos fracos são melhor absorvidos no estômago, mas tem a dificuldade da barreira de mucosa, que é bem pronunciada no estômago pelo fato de ser um órgão especializado em digestão e não em absorção. Por mais que uma substância esteja menos ionizada no intestino, algumas substâncias podem estar menos ionizadas no intestino, o que dificultaria um pouco a absorção, mas o intestino é um órgão especializado neste processo. Então seria o órgão onde há uma maior possibilidade de absorção de substâncias tóxicas quando da ingestão. E existe uma ordem decrescente de eficiência de via, que vai desde as vias parenterais, como a endovenosa, que é uma via muito rápida. Lembrando que de todas essas vias, a única que não tem realmente, apesar de ser muito rápida, ela não tem absorção, é a endovenosa, porque a absorção diz respeito ao contato da substância com superfície de mucosa, por exemplo, e
necessariamente para que uma substância seja absorvida, ela passa através dessa superfície após entrar em contato, o que não ocorre na via endovenosa, já que a substância é entregada diretamente no sistema circulatório. Mas essa ordem decrescente de eficiência de via é importante que seja estudada. Eu chamo um destaque para essa ordem decrescente de eficiência de via. Temos questão relacionada aqui à duração e frequência de exposição. Então, a classificação da exposição pode ser pela duração ou pela frequência, ou ambas as duas situações, né? E lembrando que conforme eu tenho uma exposição por uma via diferente ou de uma forma diferente, eu posso ter, com uma duração diferente, eu posso ter efeitos diferentes, efeitos tóxicos diferentes no organismo. Alguns xenobióticos, como por exemplo o benzeno, em uma exposição aguda ele é danoso ao sistema nervoso central, ele é tóxico ao SNC. E em exposição crônica ele também muda o seu perfil e se torna tóxico para a medula. Saindo da exposição, uma vez que a substância entra em contato com a superfície e de alguma forma ela consegue ter esse contato, não é inibido, né? Não é anulado, aí nós entramos na fase toxicocinética. Lembrando que na toxicocinética representa-se a ação do nosso organismo sobre essa substância com a qual ocorreu a exposição. Então, essa substância vai ser absorvida, vai ser distribuída, biotransformada e excretada. Veja que a substância não está agindo no organismo, é o organismo que está agindo na substância, tá? O primeiro passo então seria a absorção. Lembrando que existe uma influência de fatores relacionados às membranas celulares e fatores relacionados com a substância química que podem influenciar de um modo geral na toxicocinética. Nós sabemos que para a absorção ocorrer é preciso ter contato com a superfície celular, né? As nossas células têm uma membrana de natureza fosfolipídica, trata-se de uma bicamada fosfolipídica, então as substâncias que estão na sua forma molecular e que são lipofílicas, elas têm maior facilidade de ultrapassar essa barreira. Já as hidrofílicas são aquelas substâncias que estão dissociadas ou na sua forma ionizada, elas têm maior dificuldade de ultrapassar a barreira de mucosa e portanto, têm maior dificuldade de serem absorvidas. Esses fatores são vários os fatores, na verdade, que influenciam na absorção, dentre os quais a solubilidade, conforme nós já falamos, substâncias que têm grupos hidroxila, carboxila, amino, sulfidrila e carbonila. Esses grupos conferem uma maior hidrossolubilidade, ao passo que uma lipossolubilidade aumentada está relacionada com a presença de grupos alquílicos, fenílicos e naftílicos, por exemplo. Tá? A questão da relação do pK com o pH também é importante, e isso pode influenciar na absorção, porque implica num maior ou menor coeficiente de ionização. Mas essa questão nós podemos falar em outro momento. Existem alguns mecanismos de transporte através das membranas, alguns transportes passivos como a difusão simples e a filtração, como a filtração glomerular, e existem transportes especializados como o transporte ativo de substâncias, que ocorre, por exemplo, quando da excreção, quando da eliminação de substâncias no túbulo contorcido proximal. Nós temos vários
ácidos orgânicos que são retirados do sistema circulatório e lançados no túbulo contorcido proximal por intermédio de proteínas transportadoras, carregadoras de moléculas, né, que são saturáveis. E isso pode implicar em algumas interações entre medicamentos, em algumas reações adversas e efeitos não desejáveis quando do consumo de determinados fármacos, por exemplo, pois eles concorrem com ácidos orgânicos nesse sistema de transporte ativo de ácidos no túbulo contorcido proximal. Então nós falaremos sobre isso quando explicarmos o mecanismo que leva ao acúmulo de ácido úrico em pacientes que são usuários de etanol. Mais posteriormente nós falaremos a respeito disso. A questão da absorção quando da administração pela via oral, né, pela via enteral, essa absorção ocorre desde a boca até o reto. É importante lembrar que existem alguns fatores nessa via que influenciam na maior ou menor absorção, como por exemplo o estado de plenitude. Estômago cheio normalmente implica numa menor absorção de substâncias, no aumento do tempo de absorção de substâncias. Então elas são absorvidas mais lentamente com o estômago cheio. Existem exceções, como algumas substâncias lipossolúveis em uma dieta rica em gordura, que pode levar a um aumento da absorção dessas substâncias com natureza lipossolúvel. Mas de um modo geral, o estômago cheio, né, implica num tempo prolongado de absorção. Um retardo na absorção. E é por isso que muitas vezes algumas substâncias devem ser ingeridas, administradas obrigatoriamente de estômago cheio, próximo das refeições, para evitar um efeito rápido destas, como por exemplo alguns antihipertensivos e hipoglicemiantes. A motilidade intestinal também é um fator importante. O aumento da motilidade intestinal pode funcionar como uma ferramenta interessante para diminuir a intoxicação em pacientes quando essa substância que está causando esse processo já se encontra no intestino. Mas oportunamente nós falaremos sobre, inclusive, o uso de catárticos como forma de diminuir a intoxicação de um paciente, diminuindo o tempo de exposição a essa substância no trato gastrointestinal, mediante indução de catarse. O efeito primeira passagem também é algo bastante importante na via enteral, após a ingestão de uma substância tóxica, porque tem algumas que são parcialmente inativadas quando são absorvidas na mucosa do intestino e passam pelo sistema porta, né, antes de chegarem na circulação sistêmica. Algumas delas podem ser inativadas durante a passagem pelo fígado. Isso aqui é um ponto importante, pode cair numa questão dissertativa, não é? E é interessante porque ele diz respeito à influência do pH do estômago das crianças na maior possibilidade de intoxicação por alimentos como beterraba e alface. Beterraba e alface são alimentos ricos em nitratos, e se uma criança que ainda tem pouca acidez no estômago faz uso de dietas ricas em beterraba e alface, ela é alimentada dessa forma, dentre outros vegetais que são ricos em nitrato. Se ela tiver o estômago, como ela tem o estômago pouco ácido, menos ácido que o estômago de adulto,
Essa menor acidez pode favorecer o desenvolvimento de Escherichia coli. E a Escherichia coli estando presente no estômago e o paciente, uma criança, fazendo consumo de beterraba e alface, dentre outros vegetais que são ricos em nitrato, esse nitrato pode ser convertido em nitrito no estômago pela bactéria Escherichia coli. E esses nitritos são rapidamente absorvidos e podem interferir na molécula da hemoglobina, se ligando a esta, impedindo a ligação de oxigênio. E aí o paciente pode desenvolver aí uma síndrome chamada metahemoglobinêmica pela modificação da hemoglobina e perda da capacidade de transportar oxigênio. Nós falaremos isso posteriormente sobre essa síndrome, quando falarmos sobre síndrome metahemoglobinêmica e quais são os principais fatores, substâncias que podem induzir essa síndrome. É importante lembrar aqui alguns fatores relacionados ao organismo que podem aumentar o risco de intoxicação por via cutânea. Nós já falamos em outro momento a respeito das grávidas e dos homens, que são mais susceptíveis a se intoxicar do que as mulheres, por conta do volume total de água, do que as mulheres não grávidas, né? Por conta do volume total de água, maior superfície corpórea, e os homens ainda pelo fato de apresentarem mais folículo, mais pelo, né? E mais folículo piloso, que seria um local onde ocorre a maior taxa de absorção por via cutânea, principalmente através das células epidérmicas ou dos folículos pilosos, tá? Como o homem tem mais folículo piloso, ele tende a se intoxicar mais facilmente quando havia exposição a substâncias tóxicas por via cutânea. Outro ponto importante é o fluxo sanguíneo. Já falamos aqui de outro fator que influencia na intoxicação das mulheres grávidas, além do volume total de água, da superfície corpórea. Nós também temos, quando da via cutânea, pelo contato, pés e mãos, há uma maior circulação, um maior fluxo sanguíneo por nesses pontos. As gestantes devem evitar manipular substâncias tóxicas. Teoricamente não seriam tóxicas, mas se tornam tóxicas por conta dessa maior possibilidade representam um maior risco de intoxicar por conta desse maior fluxo sanguíneo nas mãos, por exemplo. Tem alguns fatores relacionados aos toxicantes, o uso de outras substâncias como vasoconstritores, tensoativos substâncias tensoativas podem agir na queratina e aumentar a absorção de substâncias de xenobióticos hidrossolúveis, aumentando o risco de intoxicação. E o uso constante de determinados solventes podem agir no extrato córneo e removendo lipídios, né, favorecendo uma certa perda de integridade da pele por conta dessa remoção de lipídios e aumentando a absorção de substâncias. O risco de intoxicação cutânea por via cutânea pode ocorrer também por conta disso. Na via respiratória tem um ponto importante, que é a questão que a maioria das substâncias pode ter uma diminuição na sua toxicidade por reagirem com a umidade das vias respiratórias superiores. A exceção do dióxido de enxofre, já que o dióxido de enxofre ele ganha poder tóxico quando reage com a umidade das vias aéreas superiores, porque há uma reação com água e formação de ácido sulfúrico, H2SO4, e esse ácido sulfúrico é corrosivo. Então, a respiração, a exposição por inalação de dióxido de enxofre pode aumentar o risco de intoxicação, fugindo dessa regra de diminuição da penetração nos alvéolos que a gente falou, que ocorre aqui nas vias aéreas superiores.
Aqui existem alguns caminhos, alguns mecanismos de remoção de xenobióticos das vias aéreas, além dessa umidade que dificulta a absorção de substâncias, o que é bom, à exceção do dióxido de enxofre. Na região nasofaríngea nós também temos, somado a essa umidade, um movimento mucociliar que favorece a remoção de substâncias tóxicas. Na região traqueobronquial, além do movimento mucociliar, a tosse também pode ajudar na remoção. E na região alveolar, apesar de não haver a superfície de o epitélio ciliar, né, nós temos uma produção importante de muco que se move em direção ao epitélio ciliado. E também temos um processo de fagocitose que ocorre a nível alveolar, a partir do qual os macrófagos podem fagocitar ou endocitar substâncias tóxicas e podem migrar tanto para os brônquios, que vão ser eliminados pelo movimento mucociliar, quanto via sistema linfático. Então nós temos aí uma atuação importante do sistema imune, representado pelos macrófagos, como uma forma de remover xenobióticos a nível alveolar. No que diz respeito à distribuição, é importante lembrar da albumina, conforme eu já falei para vocês, que é uma proteína importante que permite a circulação de substâncias, mas não a sua distribuição. Então, xenobióticos ligados à albumina não exercem efeito tóxico. Eles circulam, mas só exercerão efeito tóxico nos seus alvos quando estiverem livres de ligação com qualquer proteína, inclusive principalmente com a albumina, já que ela ancora muitos xenobióticos e fármacos. Outra coisa importante é a questão do fluxo sanguíneo. Mais uma vez estamos com o fluxo sanguíneo interferindo aqui, né? Influenciando, de forma que o fígado e os rins são os órgãos mais afetados por substâncias tóxicas, porque eles são uma boa quantidade delas é distribuída para esses dois órgãos, principalmente porque eles têm um fluxo sanguíneo maior e porque o endotélio que reveste os capilares que estão intimamente ligados a estes órgãos é um endotélio mais poroso. Então as células que revestem o endotélio dos capilares que irrigam os rins e o fígado são células que são um pouco mais afastadas, há mais poros entre elas, o que permite que essas substâncias sejam bem distribuídas para estes órgãos, os tornando alvos mais fáceis de intoxicação, de danos tóxicos decorrentes de substâncias. A hidro ou lipossolubilidade também influencia na distribuição de substâncias tóxicas, de modo que as hidrossolúveis tendem a ficar mais tempo nos rins e causar dano renal, e as lipossolúveis são distribuídas para outros sítios, como por exemplo o sistema nervoso central. Falamos aqui da questão da albumina, que é a principal proteína que funciona como armazenadora de substâncias tóxicas, não é? Temos também o tecido adiposo, o tecido ósseo e o leite materno. Principalmente substâncias mais ácidas substâncias mais básicas tendem a se armazenar e se apresentar em concentrações inclusive semelhantes à concentração sérica, sendo que no leite materno, né, que pode influenciar no risco de intoxicação
da criança que está amamentando. E aqui é importante lembrar que, deixe-me ver o que mais, essa questão da interação da varfarina com fenilbutazona, nós falamos em sala de aula. É importante que vocês leiam esse texto com calma para entender como é que se dá essa questão da capacidade da fenilbutazona deslocar a varfarina da albumina e aumentar o risco de hemorragia fatal, uma vez que 98% da varfarina fica ligada à albumina, portanto não exerce o seu efeito anticoagulante. Porém, quando um paciente faz uso de fenilbutazona ou de outros ANs anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem deslocar a varfarina da albumina, fazendo com que essa porcentagem de varfarina ligada à albumina diminua com o aumento dessa porcentagem da varfarina livre, que é a forma farmacologicamente ativa, que pode causar risco de hemorragia fatal. Isso é importante de lembrar. E com relação à biotransformação, nós temos aí no principal sítio de biotransformação o fígado. Nós temos aqui também que a biotransformação tem dois objetivos principais: tornar substâncias inativas e mais facilmente excretáveis. São os dois principais objetivos da biotransformação. Se bem que em alguns casos pode haver bioativação, de uma forma que a substância que é biotransformada acaba se tornando farmacologicamente ou toxicologicamente ativa após a biotransformação ou no decorrer da. Sabemos que a biotransformação ocorre em duas fases, que é a fase 1 e a fase 2, sendo que a fase 1 são as reações pré-sintéticas, com destaque principalmente para as reações de oxidação, que são mediadas por um conjunto de enzimas, que a família citocromo P450 é a principal família de enzimas responsável pela metabolização de substâncias a nível de fase 1, cujas reações são predominantemente de oxidação. E de fase 2 nós temos as reações sintéticas ou de conjugação, que podem aumentar a hidrossolubilidade da substância tóxica e torná-la mais facilmente excretável, né? Essa conjugação normalmente envolve a ligação do xenobiótico com aminoácidos como glutationa, carboidratos como ácido glicurônico e outros compostos orgânicos. E a nível de excreção é sempre bom lembrar que na região da cápsula de Bowman e do glomérulo, consequentemente, nós temos uma parte do sistema circulatório interagindo intimamente com o sistema urinário. Isso aqui seria uma representação de um néfron, E nessa região do glomérulo nós temos uma grande passagem de substâncias por um processo de filtração, de modo que essa passagem é até a certo ponto desenfreada, Então nós temos um processo de excreção muito intenso aqui, que poderia levar a perdas significativas, por exemplo, de glicose e de alguns sais. Então nós temos um processo de reabsorção do que passou em excesso na região do glomérulo. Esse processo de reabsorção ocorre tanto no túbulo contorcido primal, na alça descendente, na região descendente da alça, na região ascendente, no túbulo contorcido distal e até mesmo no ducto coletor. E nessas regiões eu também tenho processos de secreção de substâncias, inclusive a nível do túbulo contorcido proximal. É bom lembrar que a secreção de ácidos orgânicos se dá aqui, através de um mecanismo de transporte ativo mediado por proteína que é saturável. E essa saturação pode levar ao acúmulo de determinadas substâncias no organismo quando há uma competição, entre aspas, pela secreção nessa região do túbulo proximal. Mas nós vamos falar posteriormente melhor a respeito disso. Basicamente, esses seriam alguns pontos mais importantes, seria quase que uma revisão da fase de exposição, da exposição e da toxicocinética. Bons estudos!